Prezados alunos e alunas de Biologia 3, essa é a videoaula número 4 do conteúdo de Introdução à Genética e Primeira Lei de Mendel. Vamos retomar agora o enunciado dessa primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel diz que cada característica em um indivíduo é determinada por um par, isto é, dois fatores genéticos, que nós usamos na aula passada, letras, para determinar esses fatores genéticos. Esses fatores que formam um par, que controla a característica em um indivíduo, eles se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta, que é, portanto, puro para aquela característica. Então, indivíduos, exemplo da aula passada, azão, azinho, vejam, eles têm dois fatores genéticos determinando uma característica qualquer, o fator genético azão e o fator genético azinho. Na hora que esse indivíduo vai produzir gametas, os fatores genéticos, olha para cá, eles se separam. Então, metade dos gametas vai receber o fator genético azão e a outra metade dos gametas vai receber o fator genético azinho. Portanto, o indivíduo híbrido, azão-azinho, produz dois tipos de gameta, metade de cada tipo. Indivíduos puros, no caso azão-azão, por exemplo, vão produzir todos os gametas iguais, isto é, gametas somente com azão, porque um azão vai para metade dos gametas, o outro azão vai para a outra metade. E outro indivíduo puro, azinho-azinho, também vai produzir somente um tipo de gameta, que nesse caso carrega o fator genético azinho. Bom, isso é o que a gente terminou a última videoaula conversando sobre a primeira lei de Mendel. Mas surgem algumas perguntas. Bom, quem são esses fatores genéticos? Quem é esse azão? Quem é esse azinho? Onde esses fatores genéticos estão? E qual é o processo biológico que vai separar esses fatores genéticos conforme o Mendel já havia previsto? E aí surgem essas perguntas na cabeça da gente e a gente fica em dúvida, igual a Nazaré, quando estava raciocinando lá nas fórmulas de matemática. Bom, essas respostas, pessoal, só foram esclarecidas lá no século XX. Lembrando que os experimentos do Mendel ocorreram na segunda metade do século XIX. Então, observem, o processo biológico que explica a primeira lei de Mendel é a meiose. Então, quando os pesquisadores tiveram acesso ao microscópio, pesquisadores como Sutton, Boveri e o Morgan, eles observando a meiose que acontecia em alguns animais para produzir gametas, eles observaram que o comportamento dos cromossomos ao longo da meiose era parecido com o comportamento dos fatores genéticos, descritos por se separarem na formação dos gametas lá pelo Mendel. Então, eles juntaram 2 com 2. Se os cromossomos se separam durante a meiose, principalmente na etapa de anáfase, e os fatores genéticos do Mendel se separam na formação de gametas, e os gametas são produzidos na meiose, é a meiose que explica por que esses fatores genéticos se separam. Então, aqui a gente tem um exemplo de um indivíduo híbrido. Aqui o fator genético usado na figura é o fator S. Então, esse indivíduo aqui é Szão, Szinho. Ele é híbrido. Quando ele vai produzir gametas, vai fazer meiose, ele duplica o cromossomo simples em cromossomo duplo, através da duplicação do DNA, a gente já aprendeu durante a intérfase. E aí, na meiose 1, vejam, um cromossomo carregando o fator genético Szão vai para uma célula filha e o outro cromossomo carregando o fator genético Szinho vai para outra célula filha. Vejam, os cromossomos se separaram na meiose, né? Os cromossomos homólogos, e os fatores genéticos que estão nesses cromossomos homólogos se separaram também. Quando chega na meiose 2, o cromossomo que é duplo vai ter as cromátides irmãs separadas, que nesse caso aqui são iguais. E aí vai uma cromátide irmã para cada célula filha, levando um fator genético. Mesma coisa acontece nessa outra célula filha. Observem, então, que no final da meiose,
metade, isto é, 50% dos gametas lá do indivíduo híbrido Szão, Szinho, carrega o fator genético Szão. E a outra metade dos gametas produzidos na meiose desse indivíduo híbrido Szão, Szinho, carrega o fator genético Szinho. Então, a conclusão aqui, que ficou conhecida como teoria cromossômica da herança, nada mais é que o processo biológico que explica a separação dos fatores genéticos de Mendel é a meiose, utilizada nos seres vivos ou para a produção de gametas, na grande maioria dos animais, ou na produção dos esporos reprodutivos em algumas plantas, por exemplo, tá? E aqui a gente tem uma outra figura mostrando o mesmo processo, né? Associando a separação dos fatores genéticos de Mendel com o processo de separação de cromossomos homólogos e de cromátides irmãs que ocorre na meiose. Só que aqui nós estamos usando os nossos famosos fatores genéticos Azão e Azinho. Então aqui a gente tem um indivíduo híbrido, Azão, Azinho, cromossomos simples, cromossomos se duplicam para começar a meiose, meiose 1, separação dos homólogos. O homólogo carregando o fator genético Azão vai para uma célula filha, o homólogo carregando o fator genético Azinho vai para outra. Na meiose 2, o cromossomo duplo dessa célula filha da esquerda, ele se separa em 2 cromossomos simples, devido à separação das cromátides irmãs, produzindo 2 gametas no final, cada um carregando um fator genético Azão. Do outro lado, a outra célula filha direita, a mesma coisa. Fator genético Azinho, que está lá no cromossomo duplo, na meiose 2, vai sofrer a separação das cromátides irmãs, que viram 2 cromossomos simples. Então, esses 2 gametas carregam o fator genético Azinho. Metade dos gametas de um indivíduo híbrido carrega o Azão, metade dos gametas do indivíduo híbrido, a outra metade carrega o Azinho, tá? Reforçando que se a gente estivesse falando de indivíduos puros, Azão, Azão só produz gametas com Azão, e Azinho, Azinho só produz gametas com o Azinho, porque eles são puros, os 2 fatores genéticos são iguais. Bom, nesse momento nós vamos falar alguns termos genéticos importantes que vão acompanhar vocês ao longo de todas as aulas de genética. O primeiro deles é gene. Gene é o fator genético, é o fator hereditário que controla uma característica. Então, para cada característica que a gente vai estudar, todo indivíduo tem 2 cópias daquele gene, porque a gente sabe que é um par de fatores genéticos que controla aquela característica, ou seja, é um par de genes que controlam aquela característica. Então, agora a gente vai dar o nome correto para os fatores genéticos ou hereditários de Mendel. São os genes. Bom, e o que é um cromossomo homólogo? Os cromossomos homólogos são aqueles que formam um par. Sempre no par de cromossomos homólogos, um desses homólogos veio da mãe e o outro veio do pai. E quais são os critérios para agrupar esses cromossomos homólogos? Eles têm que ter o mesmo tamanho, o mesmo formato, serem da mesma morfologia, isto é, do mesmo tipo, e carregarem os genes nas mesmas posições. Ok? Isso eram os pares de cromossomos homólogos. Por exemplo, a espécie humana, né? O homem, vocês estão carecas de saber, ele tem 23 pares de cromossomos. Desses 23 pares, a gente sabe que são 22 homólogos, mais um par que é o par sexual, que nos homens é composto por um cromossomo X e um Y, e nas mulheres é formado por 2 cromossomos X. A gente vai falar mais disso em aulas que a gente vai ter para frente, tá? Bom, o que é um locus? Locus, pessoal, é a posição específica de um cromossomo onde está localizado um gene, onde está localizado um fator genético que controla uma determinada característica. Então, aqui a gente tem 2 cromossomos que são homólogos, porque eles têm o mesmo tamanho, a mesma posição do centrômero, eles têm o mesmo formato e eles carregam os mesmos genes nas mesmas posições. Então, agora a gente vai usar o termo correto. Eles carregam os mesmos genes
no mesmo locus. Então, enquanto o gene é a unidade hereditária, é o fator genético, o locus é o local definido no cromossomo ocupado por aquele gene, por aquele fator genético. E quando vocês quiserem usar o plural de locus, usa-se o termo loci. Então, loci é o plural de locus, isso quer dizer, loci são várias posições ocupadas por vários genes em vários cromossomos, ok? Outro termo que vai aparecer demais nas aulas de genética é o termo alelo. E o que é um alelo? Os alelos, pessoal, são as várias versões ou várias formas diferentes que um gene aparece na população de indivíduos. Então, gente, o alelo são as formas que o gene vai assumir nos vários indivíduos que a gente está estudando. Os alelos, eles estão presentes aos pares nas células somáticas, células que formam o corpo do indivíduo, porque todo indivíduo tem um par de fatores genéticos, isto é, um par de genes, isto é, um par de alelos que controla uma característica. E os alelos estão presentes em cópia única nos gametas, porque o gameta só carrega um fator genético para aquela característica, um gene para aquela característica, isto é, um alelo. E esses alelos, eles é que vão determinar a qualidade que a característica vai manifestar. A gente usou umas letrinhas para determinar os alelos lá na aula de primeira lei de Mendel. A gente usou o Rzão e o Rzinho, por exemplo. Então, os alelos são as várias formas de um gene que determinam diferentes qualidades que uma característica vai aparecer, vai ser expressa nos indivíduos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o par de cromossomos homólogos azul com o fator genético azão e o fator genético azinho do gene A. Então, alelo azão, alelo azinho do gene A, que ocupa essa posição, isto é, este locus. Outro par de cromossomos homólogos está mostrado aqui em amarelo. Vejam que aqui, no locus ocupado pelo gene B, existem dois alelos, o alelo Bzão e no outro cromossomo do par do homólogo, outro alelo Bzão. Dois alelos do gene B ocupando aquele locus naquele par de cromossomos homólogos. E aqui a gente tem um outro par de cromossomos homólogos, o rosa, com o locus ocupado pelo gene C, que tem dois alelos, como todos os exemplos que eu dei. Alelo Czinho e alelo Czinho. Vejam, então, que os alelos podem ser diferentes para um determinado gene ou podem ser iguais, de acordo com a diversidade genética que existe, tá? Os vários alelos que existem em uma população são sempre produzidos por mutação. Então, é o processo de mutação, de alteração do DNA, que vai, ao longo da evolução das espécies, criando novos alelos, criando a variabilidade genética que a gente tanto fala. Então, aqui a gente tem uma imagem de cariótipo. Para quem não se lembra, volta lá na aula de revisão de mitose e meiose, que lá eu explico o que é um cariótipo e o que ele significa. Esse é um cariótipo da espécie humana, de um homem, tá? Então, nós temos 22 pares de cromossomos homólogos, ok? Mais o par de cromossomos sexuais XY. Aqui os locus, isto é, as posições ocupadas pelos genes, estão coloridos, com cores. Então, você pode ver que um locus aqui, em um dos cromossomos que forma o homólogo, ele também está presente na mesma posição no outro cromossomo que forma o par de homólogo. Então, os pares de cromossomos homólogos são do mesmo tamanho, do mesmo tipo, com a mesma morfologia e carregam os mesmos genes nos mesmos locos. Reforçando que dentro de um par de homólogos, em cada um dos pares de homólogos que você tem e do par de cromossomos sexuais, um dos cromossomos do par veio do seu pai e o outro cromossomo de cada um desses pares aqui, dos homólogos e do sexual, ele veio da sua mãe. Ok? Bom, os últimos termos que nós vamos trabalhar nessa videoaula são genótipo. Genótipo, pessoal, é o conjunto de alelos que estão no indivíduo. Então, quando a gente pega um gene que controla uma característica, aqui no meu exemplo, o gene B,
Os genótipos são sempre a constituição de alelos, o conjunto de alelos que está naquele indivíduo. Quando os alelos são iguais, a gente fala que o genótipo é homozigoto. Então, a gente pode ter indivíduos homozigotos Bzão, Bzão, ou indivíduos homozigotos Bzinho, Bzinho. Tranquilo? Vejam que os alelos do gene B são iguais em indivíduos homozigotos. Heterozigoto é aquele indivíduo que tem genótipo formado por alelos diferentes. Então, é heterozigoto os indivíduos para o gene B, Bzão, Bzinho, ou Bzinho, Bzão. Então, esses indivíduos aqui que têm esse genótipo são os heterozigotos. Enquanto que os indivíduos que têm esses genótipos aqui são os homozigotos. Ok? Bom, o que é o caráter ou característica? É um atributo, é uma propriedade específica e mensurável de um organismo. E o que é o fenótipo ou traço? É o tipo de manifestação específico, é a qualidade assumida por uma característica. Não entenderam nada, né? Vou trazer exemplo que vocês vão entender agora. Bom, então quando a gente estava falando de forma da semente, lá na aula de primeira lei de Mendel, isso é um caráter, isso é uma característica. Porque forma da semente é um atributo que eu posso avaliar de um organismo, é uma propriedade que eu posso avaliar desse organismo, no caso a ervilha. Assim como cor da semente, é um atributo, é uma propriedade que eu posso avaliar, mensurar, medir e separar em grupos. Portanto, forma da semente e cor da semente são características, inclusive características diferentes. Agora, o fenótipo ou traço é o tipo que aquela característica aparece na população. É as qualidades assumidas ou expressas para aquela característica nos indivíduos da população. No caso de forma da semente, os fenótipos existentes na população de ervilha, ou melhor, os traços, são se a forma da semente é lisa ou rugosa. Então, característica, forma da semente. Fenótipos, fenótipo liso, fenótipo rugoso. Característica, cor da semente. Quais são os fenótipos? Quais são as qualidades expressas e manifestadas? Pode ser amarela ou verde. Então, mais uma vez, caráter ou atributo são forma da semente, cor da semente, cor da flor, posição da flor. A gente viu várias características lá na aula retrasada. E fenótipo ou traço são as qualidades que essa característica assume na população. No caso aqui, forma da semente, fenótipos lisa ou rugosa, cor da semente, fenótipos amarela ou verde. Na próxima videoaula, a gente continua falando de alguns termos genéticos importantes. Ok, pessoal?